Mais uma final de Abel Ferreira. Vocês viram ele falando do Filipão? Olha só a lista. 11 jogos, 11 finais, na verdade, 11 finais com o Palmeiras. Filipão 10, Vanderlei Luxemburgo 7, Oswaldo Brandão 5, Ventura Rambon 3. Classificado para decisão no Paulista, Abel e Palmeiras. É impressionante. Cada vez que a gente vai vendo esses números do Abel Ferreira crescendo e aumentando e a gente faz essa comparação, a gente começa a ter um pouco da ideia do que é o Abel Ferreira para a história do Palmeiras. Porque a gente só vai ter mesmo essa ideia daqui a muitos anos, quando a gente olhar para trás e a gente vai falar assim, olha, a gente viu o Palmeiras do Abel Ferreira. É realmente impressionante. Existe a possibilidade da gente olhar para esse Palmeiras e falar, é um Palmeiras que ficou pequeno para um campeonato estadual? Ah, sim. Não, acho que sim. Ganhar ou não ganhar o campeonato estadual não muda nada no que é o trabalho do Abel Ferreira. Claro que se ganhar vai ser mais um título, a gente vai aqui contar as finais, contar os títulos, empilhar as taças, mas o trabalho do Abel tem o tamanho que tem, né? E para muita gente é o maior técnico da história do clube, ou se não é o primeiro ou o segundo, não pelos campeonatos paulistas. Ele pode ser bicampeão agora consecutivo, mas não é isso que transforma o Abel no tamanho que ele tem dentro do Palmeiras, né? Então acho que dentro dessa ambição toda, o Campeonato Paulista tá lá, tem que ser jogado. O Palmeiras joga com a mesma seriedade, eu acho esse é o ponto. É a seriedade que o Palmeiras encara todos os jogos, todos os desafios. Mas é um compromisso a ser cumprido e o Palmeiras está a 2 jogos e ganhar mais um troféu. Não sei se será campeão, favorito claro que é, mas o importante da temporada é o daqui para frente. Mas me chama muito a atenção essa seriedade e essa mobilização, a palavra que a gente tem usado muito no futebol, como o time do Palmeiras não baixa o sarrafo. E eu acho que isso vai muito do grupo de jogadores, da mentalidade do grupo de jogadores. Inclusive, até recentemente, quando o Rafael Veiga esteve aqui no Bola da Vez, o Plihal tocou nesse ponto com ele, né? Porque antes passou o Marcos Rocha, o Luan, eu participei do Bola da Vez com o Luan, acho que o Rony, outros jogadores, e o Plihal tocou nesse ponto com o Veiga. Assim, me chamou muito a atenção a inteligência tática desse time do Palmeiras e a maneira que vocês todos, os que passaram por aqui recentemente, têm no nível de consciência do que tem que ser feito para não baixar o sarrafo, para não esvaziar a fome. Sim. E o Veiga concordou e essa é uma característica. Eu acho que tem a ver com o Abel, eu acho que ele estimula isso nos caras, mas tem a ver com o time do Palmeiras. Se a gente pegar esse time titular do Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Dudu, Rafael Veiga, 6 desses caras estão pelo menos desde 2018 no Palmeiras. É muito tempo, é uma cultura estabelecida e elenco e Abel se complementam muito e o Palmeiras não se desmobiliza. Por isso joga o Paulistão com a mesma seriedade que joga uma Libertadores. Pois é, a frase utilizada pelo Abel Ferreira é muito bom, fazer o mesmo, mas melhor. Porque isso deve ser o grande desafio do Abel Ferreira, como fazer com que esses jogadores continuem mobilizados para ganhar uma competição que muitas vezes é até menor do que o que eles podem ganhar ao longo da temporada. Isso não deve ser fácil para ele. Eu acho que isso vale para todas as equipes grandes, né? Nós estamos falando, vamos falar só aqui de São Paulo. Mesmo no caso do São Paulo, que ganhou recentemente, fez uma festa absolutamente compreensível e natural, mas que não serviu para o clube se sentir fora da fila, porque exatamente o ano em que o São Paulo ganhou não terminou bem. O campeonato estadual ele é muito pequeno perto do que devem ser os objetivos desses times. E quando você tem o time que assina uma era no futebol brasileiro e sul-americano, o campeonato estadual ele é evidentemente um torneio preparatório. Só que tem uma grande diferença, não é pequena a diferença. Quando você tem um time estabelecido que sabe que vai jogar por coisas maiores, é menos difícil, é menos complexo dar atenção ao campeonato estadual, porque você sabe que ele não vai te cobrar nada se as coisas não andarem bem. Porque você já está bem, você já vive um momento de conquista e conquista importante. Então você pode se entregar ao campeonato estadual sem a pressão que normalmente as outras equipes, em início de trabalho, em jejum de troféus, precisam carregar. Talvez isso explique também o sucesso que o Palmeiras tem tido nos últimos estaduais, mesmo jogando muitas partidas com equipes mexidas. O Abel ele tem um controle tal do desempenho coletivo do Palmeiras que ele pode tirar 5, 6 jogadores porque existem coisas que ele pretende fazer porque precisa poupar, qualquer que seja a razão, sem que isso comprometa o desempenho coletivo do time. É isso que a gente tem visto nas últimas temporadas. E aí, como você falou, Marcela, se trata apenas de uma questão de mentalidade, uma questão de motivação. E quando você está vivendo esse período que esses jogadores do Palmeiras e o Abel estão vivendo, é ótimo começar o ano bem. É ótimo ganhar um título.
É melhor ainda ganhar um título como no ano passado, perdendo na casa do adversário, um rival histórico, tendo que golear na sua casa e conseguindo fazer isso. Porque isso só vai enchendo o que é esse espírito vencedor do Palmeiras do Abel. Pois é, e o Palmeiras está em mais uma final de Campeonato Paulista ao vencer o Ituano por 1-0, mas o gol foi polêmico, o gol do Gustavo Gomes, e o Leonardo Gaciba falou sobre. É um lance interpretativo e desde já vou colocando qual é a minha opinião. Eu não acho que ele empurra o adversário, eu não acho que ele faz carga no adversário, ele se apoia no adversário, ele se apoia na parte superior do ombro. O Gustavo tem um tempo de bola maravilhoso para cabeceio, é um dos melhores cabeceadores que eu vejo aqui no futebol brasileiro hoje. Com esse apoio nas costas do adversário, ele consegue ficar um pouco mais de tempo e consegue fazer aquela cabeçada frontal que ele dá, apoiando-se no adversário, impedindo dele subir, ao mesmo tempo ganhando esse tempinho a mais que coloca ele no tempo correto. Para mim, a melhor decisão, tiro livre direto a favor da defesa, falta não marcada. E aí, André, que foi? Sobe demais porque... Eu discordo. Eu entendo o raciocínio do Gaciba, respeito, evidentemente, a opinião de quem é um especialista, eu tenho outra sensação. Tem uma imagem por trás que mostra aqui o zagueiro do Ituano, enquanto a bola não chega, está com os dois braços para trás, justamente tentando segurar o Gustavo Gomes. E o Gustavo sobe contra um zagueiro que está sem olhar para ele no chão. O zagueiro do Ituano não sobe. E depois ele se joga. Para mim é clara essa imagem. Ele tenta segurar o Gomes, não sobe, abre os braços e reclama. Então eu concordo, evidentemente é um lance interpretativo, eu não tenho problemas com a sequência do lance e o gol do Palmeiras. Então o VAR não era para chamar nesse caso, porque você acha que é totalmente interpretativo? Creio que depois da análise obrigatória, porque foi gol, nada a comentar, nada a mexer. E aí, Zupá? Eu acho que foi falta, mas não acho que era lance de VAR, porque é lance interpretativo. E também não acho que seja um lance escandaloso. Eu acho que é um lance que divide opiniões mesmo. Certo. Na minha interpretação, o Gomes se utiliza do corpo do zagueiro para subir mais, né, com os braços. E isso para mim configura falta, mas eu acho que é um lance de detalhe. Não acho que é um lance escandaloso, não. Então, eu marcaria a falta, mas entendo quem pensa o contrário. Tá certo, então. Então nada de chamar o VAR. A torcida do Verdão está ansiosa para ver seu time ainda mais forte e competitivo, e os dirigentes não estão medindo esforços para realizar contratações que possam agregar valor ao elenco. Apesar dos desafios enfrentados no mercado, o diretor de futebol Anderson Barros recebeu o aval da presidente Leila Pereira para seguir em busca de reforços de peso. No entanto, as negociações não têm sido fáceis. O mercado está aquecido e os jogadores estão sendo supervalorizados, o que eleva o valor das transações. Além disso, é comum que haja leilões pelos jogadores mais disputados, o que torna o processo ainda mais desafiador. Mas a diretoria não se abate e já tem dois nomes em mente, Richard Rios e Arthur. O primeiro se destacou no Campeonato Paulista jogando pelo Guarani e já foi aprovado pelos olheiros do Verdão. Já o segundo é visto como uma solução para o ataque, já que vem brilhando pelo Red Bull Bragantino há algum tempo e ainda tem a vantagem de ter sido revelado pelo próprio clube. A torcida está na expectativa para ver esses reforços em campo, e a diretoria do Palmeiras segue firme em busca de mais conquistas para o Verdão. Vamos torcer para que esses nomes sejam confirmados em breve e que possam ajudar a levar o time ao topo das competições. Avante, Palmeiras! Inscreva no canal.